Olá, amigos do nosso estudo bíblico. Há alguns dias atrás você já ouviu sobre o resumo que foi feito do profeta Elias. E hoje nós então temos não como um texto base, mas nós temos como a razão do estudo, o texto do estudo, não um texto só, mas a história toda do profeta Eliseu. Ou seja, desde março nós estamos estudando esses dois profetas, Elias e Eliseu, e a história de Eliseu ela está contida de 2 Reis, capítulo 2 até 2 Reis, capítulo 13. Dentro desses capítulos está a história de Eliseu. Naturalmente, o chamado profético dele aconteceu ainda em 1 Reis, nos dias da atuação do profeta Elias. E penso assim que é bem importante, porque a gente agora não lembra o que a gente estudou lá, março, abril, maio, sobre esses personagens. E eu penso que é bem legal a gente dar uma sobrevoada, uma olhada panorâmica, e daí a gente então consegue rebuscar algumas coisinhas aí que eu entendo serem bem legais, bem importantes para a nossa vida. E eu quero colocar a história do Eliseu, esse resumo, sob uma palavra. A palavra é legado, tá ok? O que fica de Eliseu na nossa vida? Essa é a pergunta. Lembrando, foram cerca de 55 anos de ministério. Lembrando que o Eliseu atuou durante o tempo no qual quatro reis de Israel tiveram o seu reinado lá a partir da capital Samaria. Lembrando também algo bem importante, que o ministério do profeta Eliseu ele foi além dos limites da nação de Israel. O Eliseu atuou para além das fronteiras judaicas ou israelitas. Então, qual o legado que o profeta Eliseu deixou para nós? Eu tenho sete heranças, 7 pérolas, vamos dizer assim, que a gente pode aprender na vida, no ministério desse homem de Deus. Primeiro, o Eliseu ele entendeu e atendeu ao chamado de Deus por meio do profeta Elias. A gente pode ler essa história lá em 1 Reis 19, quando o Elias chama o Eliseu. E o Eliseu não perde tempo, ele entende e atende aquele chamado de Deus. E ele faz uma outra coisa ainda, a Bíblia diz que ele estava trabalhando, ele era lavrador, um homem do campo. E o que ele faz? Ele sacrifica os animais de trabalho e os seus arados, ou o seu arado, o seu instrumento de trabalho, ele sacrifica, faz disso um sacrifício para Deus que fez aquele chamado para ele. Ou seja, o Eliseu levou o falar de Deus por meio do Elias, ele levou isso a sério na sua vida. Um segundo aprendizado que a gente pode e deve ter com Eliseu, ele foi um homem humilde, ele aceitou passar por um tempo de aprendizado. A Bíblia diz ainda lá em 1 Reis 19, 21, de que ele tornou-se auxiliar de Elias. Ou seja, ele não começou por cima, ele começou como auxiliar do profeta Elias. A gente não sabe quanto tempo durou aquilo, mas é por ali que ele começou. E essa foi a escola dele, ali Deus foi trabalhando nele. E isso é muito importante para homens de Deus, a gente pode conferir isso inclusive no Novo Testamento, né? Quando, especialmente nas viagens missionárias, no livro de Atos dos Apóstolos, e em tantos textos das cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber essa questão de que sempre existiram homens e mulheres, e sempre existiram pessoas que estavam aprendendo com alguém mais velho, alguém com mais bagagem, alguém com mais experiência. Isso a gente vê várias vezes na Bíblia, esse é um princípio bíblico de aprender, de fazer discípulos. Isso o Eliseu fez de boa, como a gente pode dizer assim. Um terceiro aprendizado de Eliseu
é que o Eliseu ele viveu boa parte do seu ministério dentro do palácio. Houveram vários profetas que eles tiveram uma vida bastante, digamos assim, pública. Eles estavam na rua entre o povo. Naturalmente o Eliseu também estava. Mas ele estava bastante também em contato com o palácio, com os reis. E eu formulo da seguinte forma: o Eliseu viveu dentro do palácio, mas o palácio não entrou na vida dele. Ou seja, os costumes, as coisas do palácio, o glamour do palácio, o luxo do palácio, os hábitos do palácio não entraram na vida dele. Ele continuou sendo o mesmo homem de Deus, como sempre foi, ou seja, o palácio não corrompeu ele. E isso é muito importante, porque muitas vezes muitos cristãos eles são cooptados pelo sistema, o ambiente onde eles vivem acaba muitas vezes derrubando cristãos e mexendo neles, transformando-os para algo que não é bom. E do Eliseu a gente aprende que ele manteve o seu caráter, manteve a sua conduta. Jesus disse lá em João 17, de que nós cristãos estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa é uma questão muito interessante para nós. Um quarto aprendizado, um quarto legado que o Eliseu nos deixa, é que ele foi um homem desapegado das coisas desse mundo. Você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 5, quando ele foi procurado por um homem chamado Naamã, um general da Síria, e para ser curado esse general de nome Naamã era leproso. E tem vários detalhes importantes lá, bem interessantes mesmo. E de gratidão, aquele general queria dar um generoso presente para o Eliseu no final, quando ele recebeu a cura. O Eliseu negou o presente. Talvez você vai pensar então que eu estou dizendo que é errado receber presentes. Não, não é errado. A gente gosta de receber presentes e muitas vezes faz muito bem. Mas um presente, ele pode também ser uma forma de cala a boca. Um presente pode ser uma forma de que a gente é cooptado por aquela pessoa. Um presente pode ser uma maneira de a pessoa se aproximar da gente para que um dia, tendo sido agraciado por presentes, a gente meio que perde a autoridade, perde a coragem, talvez de dizer alguma coisa que aquela pessoa precisaria ouvir que não está muito correta. Então eu penso assim que o Eliseu, eu não sei se ele pensou nessas coisas, né? Mas ele fez a atitude correta, ou seja, as coisas preciosas do mundo não tinham lugar no seu coração. Um quinto aprendizado, um quinto legado do Eliseu, ele não fez vista grossa quando o seu aprendiz, quando o seu discípulo, de nome Geazi, errou. Eu mencionei há pouco que o Eliseu rejeitou um presente daquele general sírio, pois esse Geazi, esse aprendiz do Eliseu, vendo que o seu senhor, o Eliseu, tinha rejeitado o presente, o Geazi pensou consigo e tomou essa decisão, e ele então foi atrás, escondido do Eliseu, e pediu presentes para si. E quando Eliseu então depois descobriu isso, o Eliseu não se furtou, como a gente diz hoje em dia, passar a mão. Ele não se furtou de disciplinar, e a história termina de uma forma triste, onde o Eliseu traz o juízo de Deus sobre aquele homem ali. Ou seja, o Eliseu levou o pecado a sério. O pecado não pode ser minimizado ou adulado ou qualquer coisa assim. Um sexto e penúltimo aprendizado é que o Eliseu deixou um legado do Deus vivo entre povos vizinhos, entre pagãos. Lá nos sírios, em especial, ficou uma marca muito clara do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus que é infinitamente poderoso. Essa marca o Eliseu deixou ali. Jesus disse que nós cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Como alguém disse uma vez, a Bíblia que o mundo muitas vezes tem para ler
é a vida do cristão. E um último legado que a gente tem do Eliseu é que ele não se deixou intimidar pela posição mais alta ou grande das pessoas que o cercavam. De uma certa forma, já mencionei isso quando ele servia no palácio, mas o palácio nunca fez a cabeça dele. Eu mencionei há pouco a história do Naamã, que queria presenteá-lo de uma forma generosa. Isso também não fez a cabeça do Eliseu. O Eliseu ele não tratou as pessoas de acordo com a posição social das pessoas. Aquilo que as pessoas eram, tanto aquele general quanto os reis, a quem o Eliseu serviu enquanto sacerdote, ele as tratou da mesma forma e ele disse coisas duras e verdadeiras da parte de Deus para aquelas pessoas, sem amenizar, sem passar a mão, sem ser condescendente. Então a gente aprende isso com Eliseu, de sermos verdadeiros e de podermos, sendo verdadeiros, poder dizer a verdade para a pessoa, para ajudá-la na sua vida com Deus. Um belo legado que a gente pode aprender bastante disso daí. Que Deus nos abençoe.